Sejam bem-vindos à segunda aula do Alcatel JDBC. Nessa aula a gente vai falar sobre o método Connect e como utilizar ele. Só que antes eu tenho que falar uma coisinha que eu esqueci no último vídeo, que é sobre o seguinte. Para usar o Alcatel JDBC, tu precisa usar o JDK 11 não, né? O JDK 21 em diante, da versão 21 para cima. E aí ele vai funcionar sem problemas, porque ele usa alguns recursos que só foram adicionados na versão 21 para frente. Então, se tu tentou usar e deu um probleminha dizendo tipo, tal coisa está na versão tal e o teu projeto está na versão tal, é bem simples de resolver. Eu não vou me aprofundar muito, não vou entrar em muitos detalhes para não tomar muito tempo do vídeo. Mas é o seguinte, vai no Google, pesquisa JDK, download, baixa a versão mais recente, instala. Depois tem que vir aqui, no caso do NetBeans, né? Aí eu não sei como é que é na ideia que tu tá usando. Mas no NetBeans tu vai ter que vir aqui em Tools, Options. Aí tu vem aqui em Java. E aí tu vem aqui, vai ter que escolher também o Gradle ou Maven, independente do que tu estiver utilizando. Aí tu vai ter que vir em Manage Java Platforms. E aí tu vai ter que vir aqui add platform. E tu adiciona lá onde tiver instalado a tua pasta do JTK, a versão mais recente que tu baixou. E aí tu vai ter disponibilizado ali para tu escolher ela, tá? Não esquecendo, tem que baixar e tem que definir nas configurações da IDE. Agora sim a gente vai vir para o nosso projeto aqui, onde no vídeo passado a gente adicionou ele, dá pra ver aqui, tá o HDSDBC e os drivers. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar as pastas aqui como se fosse fazer um projeto mesmo, então eu vou criar pasta bin para as classes que vão, né, das classes modelos da nossa tabela. Eu vou criar view como se fosse para parte, né, para o front do nosso projeto. E eu vou criar uma pasta. Eu criei naquela. Calma aí que eu fiz uma cagada aqui. Aqui tá. Folder view. E eu vou criar agora também uma chamada down, que é nessa aqui que é a nossa pasta para arquivos de conexão com bancos de dados. E aqui sim, então a gente vai criar nossa classe. Vou botar o nome dela de conexões. Isso aqui é opcional, tá? A parte mesmo é do método em si, mas tu pode utilizar a biblioteca do jeito que tu quiser. Eu tô dando uma sugestão de como tu pode usar. Bom, aqui então eu tenho a minha classe de conexões e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método que retorna um objeto do tipo connection. E aí eu vou mostrar como é que usa a interface connections da Alcatel JDBC. Que só tem um método, um único método, que é o connect, que ele retorna um objeto do tipo connection. Então a gente vai escrever public static connection, que vai dar um errinho. Então a gente vai fazer o seguinte, temos que vir aqui, import, eu já gosto de fazer isso aqui, java.sql, asterisco para vir tudo, e depois temos que dar um import aqui no connections, no nosso pacote do Alcatel JDBC, que é o connection.cn. O CN então é a classe, é o connection ao pacote, e o CN é a classe. Então a classe que a gente vai usar é essa aqui, CN, que é connection. O CN, como eu falei, ele só tem um método, e agora eu já vou explicar aqui. Eu acho intuitivo se tu colocar o nome do método como o nome do banco de dados. Então aqui eu vou testdb, né, que eu não tenho realmente o banco de dados, então eu vou colocar esse nome aqui só para teste, e eu não vai receber parâmetro nenhum. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer que ele vai retornar. Só vou dizer que ele vai retornar. Ele tem que retornar então o objeto connection. Então para isso eu vou fazer o seguinte, vou dizer cn.connect. É o seguinte, agora sim a gente vai conversar sobre como utilizar esse método aqui. Ele tem duas variações, mas é muito simples de entender. Ele vai retornar um objeto connection com a conexão que tu quer.
ou seja, tu quer a conexão com o teu banco de dados, então tu vai ter que passar as informações aqui referentes ao teu banco de dados. Sistema. O que significa sistema? Sistema, então, é o sistema de banco de dados que tu usa. Então, eu estou falando de Postgres e MySQL. É os dois que eu garanto o suporte, mas eu não cheguei a testar nada com outros sistemas. Então, a gente vai vir aqui e digitar Postgres SQL. Tem que ser Postgres SQL e MySQL, tudo minúsculo. Né? Dando um exemplo, se tu usasse MySQL, tu só vinha aqui escrever MySQL. Depois, o nome do banco de dados. Então, aqui tu teria que escrever, sei lá, banco de dados. E aí, o seu user e senha. User e a senha do teu, né? Só escrevendo qualquer coisa aqui, mas é o user e a senha do teu que tu usa no teu sistema de banco de dados. E tá pronto. É assim que tu faz um método que retorna a conexão com o teu banco de dados. Eu acho essa maneira interessante por um simples motivo. Por exemplo, tu frequentemente vai ter que, né, criar conexões e para usar as outras interfaces. Quando for fazer vídeo das outras interfaces, tu vai perceber que toda hora tu precisa passar um método connection, né, um método não, toda hora tu vai ter que passar um objeto do tipo connection com a conexão do banco de dados que tu quer, né, fazer um insert, fazer um update. Então, desse jeito, tu já faz esse métodozinho aqui que retorna um objeto connection, e aí toda vez que tu precisar dele, tu só simplesmente chama essa classe conexões e passa esse método estático. Sem precisar instanciar nada, tu simplesmente passa esse método estático e ele já está configuradinho aqui para retornar a conexão específica com o teu banco de dados. Agora, a segunda variação desse método é o seguinte. Vamos apagar ele aqui de novo. Vamos dar um pontinho aqui. Aqui não muda muita coisa. Provedor. Essa aqui eu tenho que mudar o nome dessa variável que está errada. Olha só. Eu fazendo coisas erradinhas. Desculpa, gente, eu só sou uma pessoa. PostgreSQL. A única coisa que muda é isso aqui, ó. Como tu pode perceber, esses outros três parâmetros já tinha no outro método. Só muda isso aqui, que é o host. Se tu não especificar o host, ele vai presumir que então tu tá usando como host o localhost 2.5432, que é né, na real depende aqui, né? Se aqui for PostgreSQL, a porta é 5432, e se for MySQL, ele vai presumir que é a porta padrão do MySQL, que eu não lembro de cabeça. Mas é só isso que muda. Tem aqui, né, nome, usuário, e senha. Então é isso. Basicamente, então, a interface CN do pacote Connections, ela só tem um único método, que é o Connect, e ele retorna um objeto do tipo Connection com a conexão que tu define aqui, que tu configura aqui passando os parâmetros, né? E ele tem duas variações. Uma é passando o host e a outra, caso seja um host específico, e a outra ele vai presumir que tu está hospedando o teu banco de dados na tua máquina local, ou seja, é um localhost, e ele vai presumir a porta padrão dependendo do que tu passar aqui, se for Postgres ou MySQL. É isso, um abraço e se vemos nos próximos vídeos.